Fala meu povo, nesse vídeo a gente vai falar sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75. Quais são os melhores investimentos agora? O que vai acontecer com a economia nos próximos meses? A gente vai ver detalhes sobre quais são os melhores investimentos para você ter nesse momento. Lembrando que não é recomendação de investimento, são alguns investimentos que eu vou mostrar aqui só para você ter como um estudo, né, e saber o que fazer aí. Bom, você está chegando agora no canal e gostar do vídeo, não deixa de se inscrever, de deixar o seu like, você ajuda demais aqui o canal a crescer e compartilhar, né, o vídeo se você gostar também. Se você já está aqui no canal há muito tempo, já chega deixando seu like aí. Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui no dia 7/5 que a gente viu que o Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75. Bom, você está vendo aí na tela o relatório Focus, né pessoal? Aqui o relatório Focus são algumas previsões dos analistas aqui de mercado de como a taxa Selic, como na verdade a inflação e a taxa de juros vai estar daqui para frente, né? Então a tendência, como você está vendo aí, é de que a inflação se mantenha fora um pouco da meta, né? Ela tem que ficar dentro da meta dela ali, para que as pessoas não percam poder de compra, né? Inflação fora de controle significa perda de poder de compra. As pessoas tendem a ficar mais pobres no longo prazo com a defasagem que a inflação vai causando. E para isso ela tem que ficar controlada, né? Então a gente vê que ela está se controlando. A gente chegou a ter uma inflação muito alta aqui, próxima de 10%, né? Então isso aí, uma inflação menor no longo prazo, significa que o resultado, as coisas que o Banco Central está fazendo, estão dando efeito. Por outro lado aqui, eu não acredito que essa taxa vai se manter por muito tempo. A gente pode ver ela alta ainda até no próximo semestre aqui, né? Até na outra metade do ano, mas a gente já tem que olhar os nossos investimentos de uma outra maneira, né? Pensando em uma possível queda da taxa Selic. Só para você entender como funcionam as coisas aqui mais ou menos, né? Como que seus investimentos se beneficiam aqui com as taxas, né, de juros. Quando a gente vê um cenário onde a taxa Selic vai subir, é interessante a gente ter investimentos que sejam atrelados à taxa de juros e ao CDI, que é praticamente ali a mesma coisa, eles andam muito juntos. Então, se as taxas vão subir, é legal a gente estar com eles, né, movimentando para o mesmo lado. Nesse cenário não é tão interessante, enquanto as taxas ainda não subiram, não é interessante você ter taxas travadas, né? Porque senão você vai no longo prazo perder, por exemplo, para a inflação, perder ali para o CDI que vai estar rendendo muito mais. Isso falando de renda fixa, né? Também nesse cenário de alta de taxa de juros, a renda variável começa a desvalorizar. Pensa aqui que as pessoas começam a sair de onde tem mais risco e vão para onde tem menos risco. Se a renda fixa está pagando melhor, a gente sai da renda variável. Esse aqui é um movimento que não tem como, as pessoas fazem esse movimento aqui de tempos em tempos, a economia vive em ciclo. Porém, no momento que a gente está agora, taxas muito altas, o que vão ser os investimentos mais interessantes aqui? A gente pode começar a pensar em travar taxas, em ter taxas travadas. Porque a partir daqui, dificilmente as taxas vão subir demais, a inflação já está controlada. Né? Não tem mais por que aumentar tanto as taxas de juros. A parte de inflação também se torna interessante, né? Os investimentos que são atrelados à inflação, porque você sempre vai ganhar IPCA mais uma taxa de juros fixa. Fica tranquilo que a gente vai ver tudo isso na prática, né? E como as taxas estão muito altas, a gente chega a ter valores muito altos aqui dessas taxas, né? IPCA mais 6, 7, por exemplo. Então é legal também travar essas taxas. A parte de CDI, né? Ela ainda continua por um prazo aí relativamente médio aí, ela ainda vai continuar a ser interessante, as taxas ainda estão altas, mas você tem que pensar que no longo prazo elas podem começar a cair. Beleza? Bora agora falar então dos nossos investimentos especificamente, a gente vai ver na prática ali dentro de uma corretora, tá? Começando pela parte de renda fixa, né? Como eu falei, já se torna interessante ter taxas pré-fixadas, né? Aumentar a porcentagem da sua carteira na parte de pré-fixados. Hoje em dia a gente está com taxas ali entre 13, 14, 15, dependendo do prazo, né? Então são taxas interessantes. Se você achar entre 12, de 12 para cima aí, são taxas interessantes para você ter por longo prazo. Então bora ver ali algumas taxas. Bom pessoal, vou entrar numa corretora aqui, a que eu tenho em conta e a que eu uso, né? Então eu vou aqui em produtos e vou aqui na parte de renda fixa. Bom, aqui eu vou filtrar, né? Eu vou clicar aqui em cima aqui e eu vou colocar do maior para o menor. Né? Então a gente vê taxas aqui de 14, 13,95, né, do Banco XP, Mercado Livre, 13,9. Né? Nesse momento atual a gente está com a taxa muito alta com a tendência de baixa. Então se a gente pegar essas taxas, no longo prazo a gente vai ter uma rentabilidade muito boa, já que a tendência de longo prazo é de que caia. Né? Então 13,75 dá tudo mais aqui do que 1% no mês, né? Várias taxas
boas aqui. Na parte pré aqui também, pessoal, além de CDBs e LCIs, como eu mostrei, né, LCIs e LCA, você pode pensar também nos títulos públicos, né? Hoje em dia, com uma taxa por volta aí de 12%, rende menos um pouco porque tem mais segurança, mas é a regra do jogo, né? Bom, se a gente pegar a parte pré aqui no Tesouro Direto, né, o título pré-fixado, ele está pagando 11,27%. Menor do que a gente viu também no CDB, porque aqui a segurança é bem maior, né? Mas você pode usar todos esses títulos para manter uma rentabilidade maior, né? Por um prazo bem maior, porque a tendência de longo prazo, como eu falei, é de que a taxa vá caindo. Bom, pessoal, como eu falei, a parte CDI ela vai sofrer um pouquinho caso o CDI comece a cair aqui no longo prazo, mas se você encontrar taxas acima de 100% do CDI, né, tem taxas de 120, 110, são taxas boas. Lembrando que esse 110% é do CDI, né? Então, se o CDI começa a cair, você vai ter uma diminuição da rentabilidade. Ele não vai render negativo, mas vai render um pouco menos, tá? Bom, pessoal, aqui já tem algumas opções atreladas ao CDI, né? Então, taxas muito boas aqui. Como eu falei, no longo prazo a tendência é que as rentabilidades aqui atreladas ao CDI, elas tendem a render um pouco menos porque o CDI vai baixar nos próximos tempos, né? Mas por enquanto ainda existem taxas boas, 123, 125. E eu vou vir aqui em filtros e vou pôr aqui pós-fixado, né? Que é o que a gente está olhando aqui. Então tem vários CDBs de vários bancos, ó. 125, 123%. Isso aqui dá algo em torno de 15% aqui ao ano, tá, pessoal? Uma rentabilidade de mais de 1% no mês. Se a gente pegar aqui no Tesouro Direto também, que é outro exemplo de pós-fixado, né? A gente pode ver aqui o Tesouro Selic, que está rendendo a taxa Selic desse momento, que é 13,65%, mais essa outra taxinha que está aqui, né? Então vai dar um pouquinho mais aqui. Ele rende menos, né, do que aqueles CDBs lá, mas porque o risco é bem menor. Bom, na parte de inflação aqui, pessoal, a gente tem taxas aqui em torno de IPCA mais 6, 7, por exemplo, são taxas legais para a gente deixar travado aqui no longo prazo. E além dos CDBs, LCAs e LCIs que a gente vai ver ali, você pode pensar nos títulos públicos também, né? Como eu já falei, também é renda fixa, as taxas estão por volta de IPCA mais 5, né? 5 e pouco, já chegaram até 6, então para quem se posicionou lá foi até melhor. Agora pegando a parte de inflação, né? A gente tem outras taxas aqui também, IPCA mais 7, IPCA mais 7,64, né? Do Banco BMG, né, para 2024, então um prazo relativamente curto com taxas muito boas, né? Aqui também faz sentido porque no longo prazo a gente vai sempre ter IPCA, né? Então uma taxa boa mais o IPCA vai ser sempre legal aqui. Banco Master, Banco BMG, né? Vários CDBs bons aqui que podem fazer sentido no longo prazo, né? Garantir essas taxas por muito tempo. Lá no Tesouro Direto a gente encontra taxas aqui de IPCA mais 5,42, 5,67. Lembrando que aqui tem a famosa marcação a mercado, então você pode comprar um título desse com uma taxa mais alta e depois vender ele antecipadamente caso você queira e esteja com lucro. Se você leva até o final, você vai ter exatamente a taxa combinada. A renda variável também, pessoal, começa a ficar muito interessante, né? Como você está vendo aí na tela, esse indicador preço-lucro, ele mostra para a gente quão descontado o mercado está hoje. Nesse caso de ações, né? Mas também o de fundos imobiliários, como é renda variável também, está bem descontado. Né? Então, falando aqui dos fundos imobiliários, pessoal, a gente tem uma grande oportunidade aqui, principalmente nos fundos de tijolo, né? Aqueles podem ser de shoppings, lajes corporativas, né? De escritórios mesmo, né? Várias classes aí dos fundos imobiliários, né? Então, bora ver aqui 3 aqui, por exemplo, que estão descontados nesse momento, né? Lembrando que você pode pensar em outros tipos de fundos aqui também, mas esses estão descontados nesse momento. Bom, pessoal, aqui 3 fundos, eu até mostrei eles também nos vídeos passados, no vídeo passado aqui no canal, mas são fundos que são legais aqui e que estão com desconto nas cotas deles, né? Então podem ter valorizações de longo prazo. A gente olha isso através do P sobre VP aqui. Se ele está em 1, ele está no preço, se ele está abaixo, ele está com desconto, se está acima de 1 aqui, ele está acima do valor patrimonial dele. Então, primeiro, o VISC, aqui um fundo de shoppings, que paga hoje aqui 82 centavos por cota, né? Um dividend yield de 0,76 aqui no mês já líquido de imposto de renda. Em segundo aqui, a gente tem o HGBS aqui, que também é um fundo de shoppings, né? Os fundos de shoppings tiveram um desconto muito grande, eles não se recuperaram ainda da pandemia como eram antes e ainda tem alguns fundos que estão baratos ainda. Esse aqui é um caso, né? Com 0,9, paga aqui
último rendimento 1,45, que significa 0,73 sobre a cota dele. E o HGRE, que é um fundo aqui de real estate, como falando aqui de lajes corporativas, né? Tá pagando 78 centavos por cota, 0,62 de dividendo e aqui um P sobre VP de 0,77. As ações, como você viu, estão bem baratas, pessoal. Então, se você tem que analisar primeiro se você tem um perfil para a parte de renda variável, né? Caso seja o seu perfil, você tem um perfil mais arrojado, aí fica interessante você ter pelo menos uma parcela aí e pegar uma possível valorização que pode vir aí ao longo do tempo. Beleza? Ali agora a gente vai ver também 3 ações que podem ter uma valorização no longo prazo, né? Pensando que escolher ações aqui naquelas que vão disparar 300% aqui é muito difícil, a gente tem que realmente ver ações que são boas. Falando das ações, pessoal, a gente tem a Ambev aqui, uma empresa, como você sabe, aqui do setor de bebidas, né? Então apanhou pra caramba na pandemia, né? Se recuperou com algumas ações que tem fazendo, ainda tá bem barata, é uma empresa que ainda tá sofrendo aqui. Para vocês terem uma ideia da cotação dela, como caiu, ela já chegou a 19 e hoje em dia tá aqui por volta de 14, né? Então, uma ação que tem fundamento, né? Uma ação que pode vir a dar um retorno maior no longo prazo, até porque vem melhorando os resultados. Depois, Bradesco, né? Um dos bancos que vem sofrendo também demais, teve alguns problemas aí, mas continua sendo uma empresa boa, né? Que tem bons fundamentos, tem lucros aí nos últimos anos. Lembrando que não é uma recomendação de investimentos, uma empresa aqui para você estudar, tá? Olha só, a cotação já chegou a R$22, né? Caiu bastante aqui, hoje tá a R$11. E por último, B3, né? Uma empresa que a própria Bolsa de Valores, que também está bem descontada, geralmente ela tem um movimento parecido com o Ibov, né? Então se o Ibov cai bastante, ela cai bastante, né? Então o Ibov hoje está bem baixo, tá por volta ali dos 100 mil pontos. B3 também caiu junto, caiu até mais, mas é uma empresa excelente aqui e que pode no longo prazo trazer bastante retorno. Bom, pessoal, nesse vídeo é isso. Se você tem algum desses ativos, quer fazer algum comentário, manda aqui embaixo que eu adoro trocar uma ideia com você. Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Aquele abraço e bora investir!